E aí, nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de Doutor Estranho Volume 3 Arauto, uma publicação encadernada da editora Panini Comics. Material que conta com capa cartonada, papel LWC colorido, 136 páginas, ao preço de R$ 22,90, com roteiros de Mark Waid, arte de Barry Kitson, Scott Koblish, Scott Hanna e Brian Reber. Publicação que compila as edições de Doc Strange 12 a 17. Eu já resenhei os dois volumes anteriores dessa série escrita pelo Mark Waid. Ele começou bem demais, tanto o volume 1 como o volume 2 são bem legais. Mas esse volume 3, apesar da ideia ser realmente interessante, eu não achei que ele conseguiu desenvolver ela a contento. Ele já abre a publicação fazendo ali um questionamento sobre a mesmice das histórias do Doutor Estranho, que ele já enfrentou tantas vezes os mesmos vilões, com aquela trama muito semelhante de um artista para o outro, e que tem uma espécie de renovação, e aí eu concordo com ele, a partir do momento que ele coloca o Doutor Estranho como alguém capaz de forjar os seus próprios artefatos místicos. Eu achei isso uma sacada assim sensacional. Foi mostrado ou no volume 1 ou no volume 2 desse run escrito pelo Mark Waid. Então ele cria essa novidade aí para o personagem, enriquecendo um pouquinho mais a mitologia do Mago Supremo. Mas o que ele vai construir aqui que seja diferente do que já foi mostrado por outros artistas que já passaram pela série do Doutor Estranho? Nada. E aí é que tá, soa até um pouco irônico o que ele está dizendo. A trama vai abrir com um alienígena que tem poderes místicos também, invadindo o santuário do Doutor Estranho e de forma muito ríspida, cobrando explicações de como ele poderia derrotar o Galactus, que está prestes a devorar o planeta desse alienígena. Ele sabe que a Terra ela já conseguiu rechaçar algumas investidas do Devorador de Mundos. Só que o Doutor Estranho ele não leva desaforo para casa, eles entram naquele combate e quando ele se dá por si, ele está imerso nessa situação que envolve o Galactus tentando devorar esse planeta. Mas esse ser alienígena que possui poderes místicos é um cara muito poderoso, até mais do que o próprio Doutor Estranho. E ele acaba banindo o Galactus para uma dimensão mística. E aí, meus amigos, o reino místico como um todo está correndo perigo, porque o Galactus ele tem fome, ele precisa se alimentar. E o que acontece quando um Galactus, que já é uma entidade cósmica, ainda absorve energia mística? Você imagina o nível que esse cara vai ficar. Então, diversos heróis são convocados ali para botar um fim nas ações do Galactus, né? Tentar conter, inclusive alianças ali estranhas entre inimigos acabam sendo forjadas para poder debandar essa grande ameaça que promete simplesmente devastar com o reino mágico. Dentro do desenvolvimento da história, o Mark Waid tem boas sacadas, mas é meio que um sobe e desce. Algumas coisas muito legais, outras clichês que faz com que a história decaia de nível, de repente levanta de novo, algumas estratégias elaboradas pelo Doutor Estranho, por exemplo. Uma coisa que eu senti falta, tem a participação de todos os personagens místicos que vocês imaginarem, desde Dormammu, Umar, Mephisto, a Clea, que é a ex-namorada do Doutor Estranho. E eu senti falta do Mark Waid fazer referência a uma história que foi publicada, acho que em Grandes Heróis Marvel, em que o Galactus ele tenta devorar o inferno. Isso mesmo, meus amigos. E aqui é como se isso nunca tivesse acontecido. O Mephisto age de uma forma que fosse algo inédito. O Galactus poder
ter uma digestão, né, em relação às energias místicas. Então eu achei ali que o Mark Waid, que é um cara que tem um grande conhecimento da cronologia Marvel, deixar passar batido essa história que foi, se não me engano, desenhada pelo John Buscema. É uma história muito legal do universo Marvel. Mas de qualquer forma, nós vamos ter algo muito épico, grandioso, e que de alguma forma me incomoda um pouco quando você coloca grandes entidades cósmicas responsáveis por toda a ordenança do universo Marvel agindo de forma estúpida. Não, isso daí pode deixar, nós não temos nada a ver com isso e tal. E só o Doutor Estranho é capaz de perceber as consequências, né, de deixar o Galactus absorvendo as energias místicas ali, podendo acabar com o reino místico do universo Marvel. Então, sou um pouco forçado, parece uma coisa meio... Só o Batman é inteligente quando ele tá na Liga da Justiça, só o Doutor Estranho que tem as grandes sacadas. Tudo bem, ele é o protagonista da trama, mas não precisa exagerar dessa forma. Ela conclui de forma até satisfatória, mas tem esse problema aí de um sobe e desce, com coisas interessantes e algumas coisas meio bobinhas dentro da história. Além disso, a publicação conta com desenhistas que são bons, mas também não entregam um trabalho diferenciado e nem nada do tipo. Tem algumas páginas no final que mostram o trabalho em preto e branco, que na minha opinião fica até melhor do que colorido. Eu achei que traz um impacto maior para a série, mas de qualquer forma a gente sabe que é uma publicação colorida e vai ser colorida. Mas enfim, que nota que eu dou para esse terceiro volume aqui, escrito pelo Mark Waid em relação ao título do Doutor Estranho? Eu dou a nota 7,5. Na minha opinião, decaiu em relação aos volumes anteriores, ainda que a sinopse do Doutor Estranho se tornar um arauto do Galactus e tal, seja realmente interessante, isso acontece em um determinado ponto da história, eu não achei que houve realmente um desenvolvimento muito interessante em relação a isso. Então é isso daí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima.